Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ. E hoje, Biblioteca Gaiman, volume 1, da editora Intrínseca. A gente tem aqui a capa, pô, a capa muito bonita do Chico, né, o desenhista brasileiro. Ele fez o Piteco, as gráficas MSP do Piteco, o Azul Indiferente do Céu, Lavagem e outros quadrinhos muito maneiros. Tem Carniça e a Blindagem Mística, que é bem 10, assim, pra conferir. E ele fez aqui essa capa bacana desse livro que tá bem legal. A produção tá linda, capa dura, uma aplicação de tinta dourada, aqui todo um acabamento de luxo. O tal do fitilho, né? A fitinha que acompanha o livro para você usar como marca-página. Uma produção muito bonita. E o que é esse livro aqui? Isso aqui é uma coletânea de adaptações para os quadrinhos de contos do Neil Gaiman. Né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu curto Neil Gaiman pra caramba. Estou fazendo uma série sobre Sandman, né? É um dos meus autores favoritos. E nesse livro aqui o que você vai ter são adaptações para os quadrinhos. Algumas já foram publicadas aqui no Brasil. Eu tenho algumas aqui. Então, por exemplo, Criaturas da Noite, que tem arte do Michael Zulli, foi publicado já aqui no Brasil pela editora Pixel, né? Pela editora Pixel uns, sei lá, 10, 15 anos atrás. A gente tem o Neil Gaiman, A Paixão do Arlequim, que foi uma edição da Conrad, né? Também tem uns bons 15 anos isso daqui, né? E Mistérios Divinos, né? Esses gibis todos aqui, essas histórias, elas estão republicadas aqui e temos material inédito também. Tem duas histórias inéditas. E daí, o que eu achei disso daqui? Como é que tá isso aqui? Olha, gente, eu vou confessar para vocês que eu curto o Neil Gaiman, curto os quadrinistas, curto a matéria, curto os quadrinhos, mas eu não fiquei muito empolgado com o livro, não. Sabe? Eu li, achei bacana, recomendo, vou comprar o próximo, acho que é 10. Mas qual que é o problema? O problema que eu senti é que quadrinho, adaptação de quadrinho, não é só transferir, né, o texto e fazer a história em cima. E a maior parte dessas histórias aqui, elas são muito calcadas no texto. Você tem blocos de texto inteiro, né, retirados, né? Esses contos aqui, acho que todos eles já foram publicados aqui no Brasil em edições como, por exemplo, Coisas Frágeis, que são 2 volumes que a Conrad publicou, o Alerta de Risco, que é da própria Intrínseca, né? Tem o Fumaça e Espelhos, que saiu aqui uns anos atrás. Então esses contos todos já foram publicados em português também, né? Já foram traduzidos para o Brasil. E esses artistas aqui traduzem, né? Transferem a história, o conto, para as histórias em quadrinho. O problema é que às vezes eu acho que fica meio. Daí, como é que eu vou comentar isso aqui com vocês? Eu vou fazer um comentário rápido, história por história, e eu vou começar falando da que eu menos gostei para a que eu mais gostei, né? Então, a que eu menos gostei, a gente abre aqui com as. Esse aqui tem que ler, cara. O título: As Noivas Proibidas, os Demônios Desfigurados da Mansão Secreta na Noite do Desejo Sinistro. Esse bonde, esse trem desse título enorme, né, vários vagões assim, já é a piada em si. É uma história bem humorada. Essa aqui eu tive dificuldade de engrenar na leitura. Primeiro, porque a adaptação é do Shane Oakley, né? Eu não conhecia ele ainda, não conhecia o trabalho dele ainda, mas eu não curti o desenho dele, assim. Eu achei ele tem um rebuscado, uma confusão de imagens assim que eu tive dificuldade de prosseguir com a leitura. Eu acho que ele manda bem e tal, não acho que ele seja, mas para mim eu não curto, assim, tem alguns painéis dele que ficaram meio confusos mesmo, ele tem uma relação de figura e fundo, de contraste, assim, que eu achei bem confusa, assim, não curti muito não. E você começa a ler, a história em si também é problemática, porque daí tem umas piadinhas, não é problemática, mas ele vai com humor, assim, e depois, quando eu consegui terminar de ler a história, eu percebi que tudo era de propósito. O texto do Gaiman, ele faz um texto ruim, ele faz um negócio assim meio com umas situações assim meio toscas, para dizer que realmente, né? Ah, o texto é ruim, porque você tem um escritor escrevendo uma história, então tem uma história dentro da outra.
No final, tudo se justifica. Eu achei que a conclusão da história é muito satisfatória, né? Só que daí eu acho que os méritos estão mais pro texto do Neil Gaiman do que pra quadrinização do Shane, né? Não é um material ruim, mas sei lá, né? E depois, né? Olhando aqui o nosso a segunda história que eu acho. As outras eu acho que todas elas eu gosto mais do que essa primeira. Essa primeira eu achei bem ruinzinha. As outras histórias, por exemplo, Criaturas da Noite, já tinha sido publicada aqui antes, né? Nessa edição. São duas histórias desenhadas pelo Michael Zulli. Michael Zulli é um desenhista que já participou lá do Sandman, né? Da trajetória do Neil Gaiman na revista do Sandman. Eu acho que o desenho dele é muito bacana, né? Ele conversa um bocado com o estilo do Barry Windsor Smith. É um trabalho feito a lápis, todo detalhado. Só que aqui também, né? A melhor história dele aqui, dessas histórias, é uma chamada O Sacrifício, que é a história de um gato preto. Não vou entregar aqui detalhes da história, mas é daquelas que você lê do começo ao fim. Ela é curtinha, ela te prende, você saca o que tá acontecendo. Você quer ver e quando termina você fica com aquela sensação de uau, aquele maravilhamento, assim, sabe? Achei bem legal. O Gato Preto é bem legal. Aí depois vem, né, a Filha das Corujas, que é quase como se fosse uma lenda urbana. Também tem umas coisas ali que eu acho meio estranhas, porque é um cara contando a história para outro no final do século XIX e você fica pensando por que precisa desses caras para contar essa história? Por que você não coloca já direto a história e faz ela inteira? Daí já tô questionando o texto original do Gaiman, né? Eu achei meio esquisito essa coisa de ressaltar o ato de estar contando uma história, né? Que já se tá no primeiro conto e tem diversas outras histórias dele, né? Estou contando uma história e vou deixar isso bem claro aqui. Daí ainda tem do Michael Zulli A Verdade sobre o Desaparecimento da Senhorita Finch, que é uma história bacana, né? Eu tinha lido aqui no Coisas Frágeis, né? Acho que é bem legal a historinha, só que também tem uma hora assim que parece que se estica demais. Os caras vão visitar um circo, tem a situação com a senhorita Finch é muito interessante, só que o entorno, a enrolação para o que vai acontecer, eu acho que cansa um pouco. E de novo, daí eu estou falando tanto do texto original quanto da adaptação, né? São muitas páginas para algo que eu acho que poderia ter sido contado em bem menos páginas com mais impacto. É o caso do sacrifício, né? A história do gato preto, que eu acho foda, assim, cara. A história do gato preto é foda. Acho que é a primeira ou segunda favorita minha desse volume, cara. Do gato preto é uma que vale a pena o sacrifício. Essa vale a pena o livro. E a outra que eu acho que vale demais a pena no livro, que talvez seja a melhor, é o Mistérios Divinos, que é uma adaptação que o Paul Craig Russell fez. Eu acho que dos quadrinistas presentes aqui desse livro, o melhor é o Paul Craig Russell. Ele constrói a página de uma maneira muito bacana. Os vários quadros, ele faz uma decupagem de imagens muito legal. Ele não dá a impressão que você está lendo um texto que foi transformado em história em quadrinho, mas algo que já foi pensado para ser história em quadrinho desde o começo. Os painéis, as ações são guiadas pelos desenhos. Você não precisa usar tanto texto, né, para mostrar o que está acontecendo. Então eu achei que isso sem contar a trama, né? Mistérios Divinos em inglês era Mystery Murders, né, o original. O texto foi publicado no Fumaça e Espelhos aqui no Brasil e é bem bacana e ao mesmo tempo revoltante. Acho que é a melhor história do livro. Porque você vai ter uma situação de um cara em Los Angeles, uma situação real, daí ele se encontra com uma criatura extraordinária que vai contar para ele toda uma história, né? Então, não vou esconder que essa criatura extraordinária seria um anjo, né? Ele conta uma história do início do universo, que se passa na Cidade Prateada. Você vai ter um assassinato que aconteceu entre os anjos na cidade, o primeiro assassinato da existência do universo. E daí você vai acompanhar esse anjo investigando essa morte e chegando à resolução do crime. Só que a resolução do crime é meio amarga, porque ele expõe muito a presença de Deus, né? Enquanto que em histórias como no Sandman, né, a Estação das Brumas, o Neil Gaiman não colocou a imagem de Deus, não fez um personagem representando o Deus criador. Em
Mistérios Divinos aparece essa imagem do criador. Não vou entrar nos spoilers e como que isso acontece, mas é bem desconcertante, tem tudo a ver com uma ideia de justiça, que a gente fica pensando, o universo é justo, a vontade divina, há um plano, e de fato há um plano, mas ele talvez não tenha nada a ver com justiça, né? E sem contar que essa história é contada para esse transeunte, né, esse sujeito que está passeando lá por Los Angeles, e depois nós vamos ver que ele também tem uma história pessoal cabeluda. E daí as ações entre o anjo e essa figura são bem interessantes para a gente refletir, pensar. Talvez um dia até eu faça um outro programa falando especificamente desse Mistérios Divinos, porque realmente acho que é a história que mais me desconcertou. É a história que faz valer a pena comprar esse livro aqui. É muito boa. Ela e a do gato. E daí a última é a do Arlequim, cara. A do Arlequim. Arlequim apaixonado com desenhos do John Bolton, pinturas do John Bolton. Ali eu não sei o quanto que é digital, o quanto me parece ter muita coisa digital ali, me parece que ele pintou digitalmente em cima de fotos. E é uma história do Gaiman que eu não consigo entender, assim, sabe? Eu não sei se o problema é a história do Gaiman ou é a adaptação do John Bolton. Eu tenho o conto aqui, acabei não relendo o conto ainda, acho que tem que reler o conto, mas tem uma história meio truncada, misturando o Arlequim, o Dia dos Namorados, né, o 14 de fevereiro, a paixão, o dar o seu coração para alguém, né? Um lance muito doido, que talvez, eu não estou dizendo que porque eu não entendo direito, não consegui pegar o espírito, não consegui entender a piada, né? Mas eu acho que é uma boa história, mesmo não tendo pego, assim, acho que tem umas questões ali, uns rompimentos de papel, de troca, que acaba ficando bem uma troca de papéis, né? Um rompimento de papéis, assim, que acaba ficando meio confuso, mas ao mesmo tempo acaba ficando meio fascinante, assim. O que está acontecendo ali? Quem que é esse Arlequim, né? O que acontece quando se dá essa troca de papéis? O que acontece com ele? O que ele se torna, né? Então, é um conto assim que, cara, ele me intriga, eu não consigo entender, acho que é isso que me deixa fascinado com ele, eu não consigo entender. Então, assim, em termos de arte, de quadrinhos, eu acho que os melhores trabalhos são o do Paul Craig Russell, o John Bolton e o Michael Zulli. As 3 melhores histórias: o Sacrifício, a historinha do gatinho, os Mistérios Divinos com os anjos, e, no final, essa do Arlequim, que eu acho que ela é meio estranha. A história da Senhorita Finch também é legal, mas ela se arrasta demais, né? Tem umas coisas... o que eu acho que me incomoda aqui nesses textos é que dá a impressão que os desenhos estão só acompanhando o texto, que não foi uma coisa pensada para ser uma história em quadrinho, a não ser, é claro, exceção, o trabalho do Paul Craig Russell, que ele consegue amarrar isso direitinho. Ainda assim, apesar de eu estar falando tudo isso, eu achei bom, achei ok. Não acho que é um livro imperdível, não acho que é. Mas o acabamento, o tratamento que a Intrínseca deu é fantástico. É uma publicação exclusiva do Brasil. Foi aqui a Intrínseca fez especialmente para o Brasil. E o bacana ainda é que você vai ter aqui as publicações e você vai ter os extras e elas são publicadas na íntegra. Então, assim, por exemplo, aqui As Criaturas da Noite, você tem folha de guarda do livro, você tem toda a abertura como se tivesse sido feita uma encadernação com as publicações originais na íntegra, incluindo os paratextos, as folhas de rosto, né, os créditos. Então é um material assim que eu achei assim, muito maneiro, assim. Espero que vocês curtam, né? Se você curtiu o vídeo, deixa o likezinho ali para nós. Se quiser assinar o nosso canal, seja bem-vindo. Espero que vocês curtam essa dica e nos falamos na próxima, pessoal. Até lá!